Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefotiminho e vamos para mais um vídeo. Agora vamos falar da Libertadores 2012, né? É uma Libertadores que é especial, né? Para o Corinthians, né? É, e sem mais delongas, né? O regulamento é sempre o mesmo, tal, né? Aquela pré-Libertadores, depois fase de grupo, depois mata-mata, enfim, né? Nada mudou, mas calma que vai mudar ainda daqui a uns anos. E o campeão, como todos sabem, em 2012 foi o Corinthians, né? O Corinthians, enfim, acabava com seus traumas, com suas, né, decepções e tal, com as provocações dos rivais, e, enfim, conquistava a América, né, pela primeira e até hoje única vez, né, e essa de forma histórica, especial, né, porque até, ali por cima, né, foi um título que o Corinthians ganhou de forma invicta, né, um título invicto que é algo que não acontecia desde 77, né, desde quando o Boca ganhou, né, naquela final com o Cruzeiro e ganhou de forma invicta, né? Desde então, todos os times que ganharam a Libertadores, né, em 35 edições, sempre tiveram derrota, tal, né? Enfim. E 35 anos depois, o Corinthians conseguiu essa façanha de ser campeão invicto e ainda por cima ter a melhor defesa, né? Que foi o pilar, né, daquele time, né? Daquele time histórico, né? Onde o time em 14 jogos sofreu só 4 gols, né? Ou seja, era muito difícil fazer gol naquele Corinthians, tal, né? Mas enfim, o Corinthians começou a ser moldado em 2010, né? 2011, perdão, após aquela eliminação traumática pro Tolima, né? Da Colômbia, né? O time foi se ajeitando, e tal, e aí no Brasileiro o Corinthians foi campeão, né? E aí a espinha dorsal estava montada. Em 2012 o Corinthians trouxe reforços pontuais, tal, né? Inclusive trouxe um certo goleiro Cássio, né? Enfim, e o Corinthians entrou disposto a, enfim, ganhar a Libertadores, né? Muitos falavam, inclusive, que o Corinthians parecia mais preparado a ir longe naquela Libertadores de 2012, né? Porque o Tite estava com o time na mão e tudo mais, né? Enfim, mas os favoritos, né, naquela Libertadores, né? Eram o Santos, né? O atual campeão, o Internacional, né? E o Fluminense, né? O Fluminense ali com um time interessante também. O Corinthians começou na fase de grupos, né? Um grupo tranquilo pro Corinthians, né? Onde ele encarou o Cruz Azul do México, o Nacional do Paraguai, né? E o Deportivo Táchira da Venezuela, né? E sem muita dificuldade, o Corinthians avançou em primeiro, né? Com 4 vitórias em 6 jogos, né? É, o Corinthians avançou sem problemas, né? E teria a vantagem, né, de decidir sempre em casa, né? Na verdade, o Corinthians na classificação geral ficou em segundo, né? Ou seja, só ficou atrás do Fluminense. Ou seja, se não encarasse o Fluminense ali, né? Sempre decidiria tudo no Pacaembu, né? O que é importante, né? Enfim. Nas oitavas, o Corinthians encarou o Emelec do Equador, né? E nesse período aí, né? O Júlio César, que era titular, né? Tava falhando muito, inclusive falhou, né? No jogo do Campeonato Paulista, em que o Corinthians foi eliminado, né? E aí todo mundo, a Fiel, tal, a imprensa até, né, tava falando que o Júlio César tá mal, que não dá mais pra ele e tal, né? E aí o Tite tirou o Júlio César, colocou ele no banco e aí colocou o Cássio, né? O Cássio estreava nas oitavas contra o Emelec. E aí começava a fazer sua história no Corinthians, né? Como todo mundo sabe. Aí contra o Emelec o Corinthians não teve trabalho, né? Empatou sem gols fora, né? E no Pacaembu fez 3-0, tranquilo, né? E aí nas quartas o Corinthians encarou o Vasco da Gama, né? Mas os dois voltaram a ter uma certa rivalidade, né? Depois daquele jogo do Mundial de 2000, né? Lembra? Aí anos depois, né? 12 anos depois, 11 anos no caso, né? Eles voltaram a ter uma certa rivalidade. Por quê? No Brasileirão 2011, né? Os dois times brigaram pelo título, né? Até a última rodada e o Corinthians foi campeão, né? E aí voltava a se encarar na Libertadores, ou seja, eram os dois melhores times do Brasil na época, né? Se não forte de técnica, né? Mas de forma competitiva eram dos melhores, né? Mais bem treinados e tal, né? Enfim. E como era esperado, como eu falei, foi muito equilibrado os dois jogos, né? No jogo de ida em São Januário, empate sem gols, né? E na volta no Pacaembu lotado, né? Com quase 40 mil pessoas, foi um jogo tenso, pegado, tal. Teve expulsões, né? O Tite foi expulso, né? Inclusive, ele foi expulso e ficou na arquibancada vendo o jogo, né? E teve aquele lance histórico, né? Onde o Diego Souza parte do meio campo, né? Vai embora, vai conduzindo e tal, né? Aí tinha só ele e o goleiro, né? O Cássio. E aí o Diego desloca o Cássio, chuta no canto, mas o Cássio, com a pontinha do dedo, né? Salva o Corinthians, né? A bola raspa ali a trave e sai, ou seja... E após esse lance que a Fiel ficou tensa, né, ela vibrou como se fosse um gol, né? Se vocês pegarem vídeos desse jogo, vocês vão notar isso.
E muitos falam que aquela defesa foi a defesa do jogo, né? Daquela Libertadores, né? Enfim. E aí o jogo seguiu tenso e tal, né? Um gol ali. Qualquer time que fizesse um gol ali, certeza que um passaria, o outro seria eliminado. Ou seja, tudo podia acontecer. Só que ali perto dos 40 minutos, aos 40 e tantos do segundo tempo, o Corinthians enfim fez 1 a 0, né? Num escanteio ali cobrado e tal, o Paulinho subiu de cabeça, né? E fez o gol da classificação na raça, né? Do Corinthians, né? Fez 1 a 0 e assim na força, na raça, o Corinthians avançou para a semifinal, né? E muitos falam, né, que aquele jogo lá foi o jogo que o Corinthians percebeu que dava para ser campeão da Libertadores, inclusive, né? Muitos falam isso, inclusive, né? Aquele jogo com o Vasco, aquela defesa histórica do Cássio, né? O gol no fim, né? Os jogadores, o elenco, até o Tite fala, né? Que aquele jogo, depois daquele jogo, eles perceberam que dava, né? Para buscar, né? Enfim, classificado para a semifinal, o Corinthians encarou o Santos, né? O Santos naquele ano viveu o ano do centenário, né? Afinal, o Santos estava fazendo 100 anos, né? E estava com um time forte, tinha o Neymar, né? Sempre brilhando, né? Enfim. E o Santos tinha um certo favoritismo, né? Apesar do Corinthians ser muito forte competitivamente e tal, né? O Santos estava com um certo favoritismo e tal. Mas o favoritismo era bem pouco, viu? Não era muito, não. No primeiro jogo na Vila Belmiro, né? O Corinthians vence por 1 a 0, né? Golaço do Emerson Sheik, né? Que ele domina assim na meia-lua e chuta cruzado e faz um belo gol, né? O jogo teve de tudo, né? Apagão no estádio, né? E de resto, o Santos pressionando, o Cássio fazendo as defesas ali, salvando o Corinthians, né? E assim o Corinthians ia com a vantagem na semifinal, né? E aí na volta no Pacaembu, né? O Santos começou com tudo, fez 1 a 0 com o Neymar, né? Mas o Corinthians empatou no começo do segundo tempo com o Danilo, né? E aí o jogo ficou tenso e tal, porque se o Santos fizesse mais um gol, era o Santos, né? Classificado, né? O critério do gol fora ainda valia nessa época. Mas o jogo ficou pegado e tal, e o Corinthians segurou o empate. E assim o Corinthians superava a sua melhor campanha, né? Até então era o ano de 2000, né? Que o Corinthians tinha chegado na semifinal, né? Era a sua melhor campanha e essa semifinal de 2012 era a sua... Repetia essa campanha de 2000. E como o Corinthians eliminou o Santos, enfim, o Corinthians fazia, enfim, a sua melhor campanha, né? Chegava pela primeira vez à final da Libertadores, né? E a final seria contra um time histórico, né? Um time mítico, né? O Boca Juniors, né? O sempre perigoso Boca Juniors, né? Ex-campeão da Libertadores, enfim, um time muito tradicional, muito forte em Libertadores, né? Enfim, mas não era mais aquele Boca forte do início dos anos 2000, né? Que era um time temido, tal, né? Mas era o Boca, né? O Boca era o Boca e tinha que ser respeitado, né? E ainda tinha por cima, o time do Boca tinha o Riquelme, né? No time já, né? Enfim, os dois jogos, né? O primeiro jogo foi na Bombonera, o segundo jogo no Pacaembu, ou seja, o Corinthians, né? Se quisesse ser campeão, um empate na Bombonera já seria um dos melhores resultados, né? E foi o que aconteceu, né? Mesmo jogando no caldeirão da Bombonera, o Corinthians estava se portando bem e tal, estava segurando os perigosos ataques do Boca, né? Só que no segundo tempo o Boca pressionou mais tal, e saiu na frente, né? Um gol ali meio chorado ali do Boca e tal. Aí o Boca fez 1 a 0, né? E aí explodiu a Bombonera, claro, né? A torcida do Boca enlouqueceu e tal. Mas o Corinthians, um time frio, um time forte mentalmente, né? Muito bem treinado pelo Tite, né? Empatou ali aos 39, né? Com o Romarinho, né? O Romarinho tinha acabado de entrar. E aí no lance rápido ali do Sheik, ele toca pro Romarinho, né? O Romarinho entra na área, encobre o goleiro do Boca, empata o jogo 1 a 1, né? O Romarinho já tinha aparecido pro público, né? Dias antes no jogo contra o Palmeiras, né? Que ele fez os 2 gols e tal. E aí ele virou esse talismã no final, né? Nesse jogo da final, fazendo gol de empate e salvando o Corinthians, né? Na derrota, né? E um empate com gosto de vitória, né? Para os corintianos, claro. Porque o Corinthians estava a 90 minutos de, enfim, entrar na história, né? E aí, no histórico dia 4 de julho de 2012, né? O Pacaembu lotadaço com 40 mil corintianos, né? Claro, tinha a torcida do Boca ali, não vamos esquecer, né? Mas tinha, né? E o Corinthians estava pronto para fazer história, né? O primeiro tempo foi mais equilibrado, tal, né? Com poucas chances. Mas no segundo tempo o Corinthians deitou, né? O Sheik fez os 2 gols, né? E o Corinthians bate o Boca por 2 a 0 e assim, enfim, conquistava a Libertadores de 2012, né? Um título histórico para o Corinthians, né? Um título inédito, claro, né? E acabava com as gozações, né? Dos rivais que falavam, né, Libertadores nunca serão, nunca tem Libertadores, como pode ter Mundial sem passaporte, né? E não sei o que, não sei o que lá, enfim, o Corinthians acabava com as piadinhas, né? E enfim,
pintava a América de preto e branco, né? Vamos falar do time base do campeão de 2012, né? Da Libertadores, tá? Era Cássio no gol, né? Cássio no gol. A defesa era Alessandro, Chicão, Leandro Castanho e Fábio Santos, né? Meio campo com Ralf, Paulinho, Alex e Danilo. No ataque o Sheik, né? O Emerson Sheik e o Jorge Henrique, né? E o Tite, né? O Adenor, né? Era o técnico. Agora vocês vão ficar com os gols dessa final, né? Para Fiel relembrar também, matar a saudade. E a gente já volta para falar dos brasileiros e do Corinthians no Mundial de Clubes. Foi o técnico. Cobrança do Alex, bola lá para dentro da área, tentou o desvio, Jorge Henrique. Olha a chance do gol do Corinthians! Gol! Emerson! Do Corinthians! Olha a bola errada do time do Boca. Emerson dominou, vai para dentro, ganhou na velocidade, olha a chance do segundo gol! Do Corinthians! Emerson! O Boca erra na saída! A soltar o grito! Solta a voz do torcedor do Corinthians! Campeão da Libertadores da América! 35 anos depois da primeira participação em 77. Invencibilidade. 8 vitórias, 6 empates. Tá erguida a taça. Qual foi o lema do Corinthians na Libertadores? Foi o Vai Corinthians. Bom, gente, vocês viram aí os gols, né, da final da Libertadores. Agora vamos falar dos brasileiros, né? E vamos começar pelo Fluminense, né? Pelo Flamengo, perdão. O Flamengo jogou aquela Libertadores porque ficou em quarto, né? O Flamengo teve que jogar pré-Libertadores e eliminou o Real Potosí. O time perdeu ainda por 2-1, mas venceu 2-0 e avançou. Na fase de grupos, né? O Flamengo caiu num grupo meio equilibrado, né? Com Lanús, Emelec e Olímpia, né? E o Flamengo não passou de fase, né? E foi uma eliminação bizarra, porque na última rodada o Flamengo recebeu o Lanús, né? E ganhou no Engenhão por 3-0. E com isso, né, tinha que torcer para que Lanús ou Olímpia, né, vencesse. Ou seja, o duelo entre os dois ali tinha que ter um vencedor, né? Não, tinha que ter um empate entre os dois, é isso. E o que estava acontecendo, né? O jogo estava empatado, 2-2 até os 40 e tanto, tal, e o resultado classificava o Flamengo. Só que aí no último lance do jogo, né, o Emelec fez o 3-2 ali, né, e eliminou o Flamengo, né? E tem aquela cena bizarra, né, do Léo Moura sendo entrevistado, o repórter falando que o Flamengo estava classificando, aí ele estava todo feliz e tal, aí até que informaram a ele, não, gol do Emelec, agora o Emelec tá na frente. Aí o repórter informa isso ao Léo Moura, e claro, ele fica com um cara, né, de poucos amigos, né, tipo, putz, estamos eliminados, né, pra não falar um palavrão aqui, né, enfim, podem ver aí, procurar no vídeo, né, Flamengo eliminado 2012 e tal, acho que vai ter vídeos aí, que vocês vão ver, essa cena foi bizarra, né, foi uma eliminação até bizarra, mas o Flamengo naquele ano não tava com um time forte também, né, e mesmo que avançasse, provavelmente não ia ir muito longe, né. Agora vamos falar do Fluminense, né? O Fluminense jogou num grupo com o Boca Juniors, né? O Arsenal de Sarandi e o Zamora da Venezuela. E o Fluminense passeou no grupo, né? Em 6 jogos ganhou 5, né? E terminou primeirão, né? Líder geral. Nas oitavas o Fluminense encarou o Inter, né? E eliminou o Inter, né? Empatou fora, né? E ganhou em casa, né? No Engenhão 2-1. Só que nas quartas, né? O Fluminense encarou o Boca, né? E o Boca, vocês sabem, né? Começa mal em fase de grupo, mas cresce no mata-mata. E dessa vez o Fluminense não foi páreo pro Boca, né? O time perde na Argentina 1-0 e no Engenhão empata ali 1-1. Mas o empate foi aos 40 e tanto do segundo tempo. E aí o Fluminense amarga essa eliminação. E foi uma eliminação amarga, né? Podemos dizer assim. Porque o Fluminense tinha um time bom, um time forte, competitivo, né? E tinha condições até de buscar a Libertadores, né?
Enfim, o Fluminense ficou pelo caminho. Falamos do Fluminense agora, né? Agora a gente tem que falar do Inter, né? Do Colorado, né? O Inter jogou a pré-Libertadores, né? Encarou o Once Caldas e eliminou, né? O Once Caldas, né? Venceu 1-0 no Beira-Rio e segurou o empate fora e classificou. Na fase de grupos, o Inter caiu no mesmo grupo do Santos, né? O Santos, né? Tinha o Strongest da Bolívia e o Juan Aurich do Peru. O Inter sofreu um pouco nesse grupo, mas conseguiu se classificar em segundo, né? Com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Só que a participação do Colorado durou pouco, né? Nas oitavas o Inter encarou o Fluminense e foi eliminado, né? Como já falamos aí, o Inter, né, não foi muito bem na Libertadores e ficou pelo caminho. E por fim chegamos no Santos, né? O Santos era o atual campeão, né? Caiu no grupo que tinha o Inter, né? Que veio da pré, né? Dos bolivianos e dos peruanos. E o Santos, né? Voando naquele ano, né? Com o Neymar, né? Cada vez mais afiado, né? Fazendo gol, jogadas bonitas e tal, não sei o que, né? E o Santos foi líder geral do seu grupo, né? E vale lembrar que era o centenário do Santos, né? E o Santos queria buscar o Tetra, né? E tinha time para isso. Enfim, e o Santos avançou. Nas oitavas, o Santos encarou o Bolívar, né? Da Bolívia, né? Todo mundo sabe, né? Quem joga na altitude, os bolivianos costuma ter uma certa vantagem, costuma, né, se dar bem. E não foi de menos, né? Em La Paz, o Santos perde de 2-1. E teve provocações dos bolivianos, né? Jogaram até bananas, né? Nos jogadores do Santos. E o Neymar, ao final do jogo, falou: na volta eles vão ver a força do Santos e tal. E promessa é dívida, né? Promessa cumprida, né? Na Vila Belmiro, o Santos humilhou, né? Despachou o Bolívar, metendo um 8-0, né? Ou seja, os bolivianos brincaram com quem não devia e levaram um tombo daqueles, né? Nas quartas, o Santos encarou o Vélez da Argentina, né? E foi assim, né? 1-0 para cada lado, né? 1-0 na Argentina para eles, né? E 1-0 pro Santos na Vila. Nos pênaltis, o Santos eliminou os argentinos, né? E aí na semifinal o Santos encarou o Corinthians, né? E dessa vez não deu pro Santos, né? O time perdeu na Vila, no Pacaembu até jogou um pouco bem, né? Mas empatou só e deu adeus, né? E o sonho do Tetra no ano do centenário acabou, né? Para o grande rival, né? Que acabaria campeão, inclusive, né? Mas enfim, galera. Bom, falamos dos brasileiros. Bom, agora chegamos no Vasco da Gama. O Cruz Maltino voltava à competição após 11 anos, graças ao título da Copa do Brasil de 2011 e tinha um time forte e competitivo com destaques para Fernando Praz, Dedé, Eduardo Costa, Felipe Maestro, Juninho Pernambucano, Diego Souza, Alexandro e Carlos Alberto. O técnico era Cristóvão Borges, que estava substituindo Ricardo Gomes, que sofreu AVC no segundo semestre de 2011. Jogando um grupo relativamente tranquilo, o Vasco avançou em segundo, e encarou o Lanús nas oitavas. Em São Januário o Almirante vence por 2-1, e perde na Argentina pelo mesmo placar. Mas nos pênaltis, o Vasco é mais feliz e elimina o time grená, chegando às quartas de final. O adversário foi o Corinthians, e foram 2 jogos tensos como já falei. A ida ficou 0, e na volta veio a eliminação traumática do Vasco, perdendo dos paulistas próximo do fim do jogo. Os vascaínos até hoje lamentam o gol perdido por Diego Souza. Né? E agora vamos falar do Mundial de Clubes, né? O Corinthians foi jogar o Mundial de Clubes, né? Nesse período o Corinthians priorizou o brasileiro para entrosar no time e tal, e ainda trouxe reforços pontuais ali, né? Trouxe o Paulo Guerreiro, né? Lá da Europa, trouxe o Anderson Polga, assim, o Anderson Polga, pra quem não sabe, ele jogou nesse Corinthians campeão mundial em 2012, tá? Só que ele não jogou muito, né? Ficou mais no banco, enfim. E quem mais aí? O Corinthians trouxe outros nomes ali pouco conhecidos ali, tipo um tal de Juan Martínez, né? Muita bola, mas pouca coisa, né? Também. Enfim, o Corinthians foi ajustando o time no brasileiro, né? O brasileiro, o Corinthians acho que ficou em sexto ou sétimo, né? Não vou lembrar a posição que ficou o Corinthians, enfim. E o Corinthians foi pro Mundial querendo o bicampeonato, né? Bom, tem aquela polêmica de 2000 e tal, né? Bom, eu já falei no vídeo da Libertadores de 2000, né? Se vocês verem aí, vocês vão entender melhor, né? Mas enfim, o Corinthians queria buscar o bi, né? E antes disso, a Fiel, né, invadiu o Japão, né? Cerca de 30 mil corintianos, mais ou menos, né? Invadiram o Japão, né? Invadiram Tóquio, o Yokohama, enfim.
protagonizando outra invasão histórica, né, da torcida corintiana, né? E os estádios japoneses pareciam um Pacaembu, né, literalmente. Um exemplo disso foi na semifinal, né, em Toyota, né, entre o Corinthians estreou contra o Al Ahly, né, do Egito, né, o estádio de Toyota parecia Pacaembu, né, nem parecia que estava sendo no Japão o jogo, né, mas enfim, a maioria era tudo corintiano, né, embora a torcida do Al Ahly também era sempre em grande número, né, até tinha um número ali razoável e tal, mas a do Corinthians era maior. E no jogo, né, o Corinthians sofreu, tal, mas venceu por 1-0, né, gol do Paulo Guerreiro, né, e foi para a final, né, e o Chelsea, né, na outra semifinal, eliminou o Monterrey do México, vencendo 3-1, e foi para a final, né, num dia em Yokohama, no Japão, um dia histórico, né, 16 de dezembro de 2012, né, que até então essa data era histórica por causa do Brasileiro de 90, né, aquele histórico Brasileiro de 90, que o Corinthians ganhou pela primeira vez o Brasileirão, tal, né, e que poderia, enfim, ser outra data histórica, né, com o Mundial, né. E a final em Tóquio, como sempre, né, os europeus são favoritos, aquela coisa toda, né, mas o Corinthians estava preparado e pronto, né, para buscar esse título. E aí foi um jogo tenso, né, os corintianos lembram bem, né, o Chelsea dominou as ações, o Cássio fez talvez a sua melhor partida na história do Corinthians, né, ele fez grandes defesas, uma ali em cima da linha que ele salvou, enfim. O Corinthians teve algumas chances também, né? Não ficou só atrás, né? Teve algumas chances ali com o Sheik, com o Guerreiro, né? Acho que uma outra também com o Paulinho, Danilo. O segundo tempo seguiu na mesma toada, né? O Chelsea pressionando, o Corinthians atacando, né? Quando podia e tal. E aí aos 14 minutos, não. Aí aos 24 minutos, 25 mais ou menos, veio o gol do título, né? Uma jogada começou no meio campo, tal, a bola foi tocada em pé, até que a bola sobrou pro Danilo. Ele chutou, a bola espirrou ali, subiu, a bola foi disputada e a bola sobrou pro Guerreiro, né, que fez o gol. E aí a Fiel explodiu em Yokohama, né. E aí depois o Corinthians com muita raça segurou o resultado, né. O Chelsea ainda pressionou, teve gol anulado, né, e foi muito bem anulado. O Cássio ainda fez duas defesas ali importantes e tal. E aí o apito final, o Corinthians era campeão mundial, né, ou bicampeão, né. Bom, para os rivais é só campeão mundial, mas para os corintianos e para a FIFA, é claro, o Corinthians era bicampeão mundial. Um título histórico, né? Um ano de 2012 que foi histórico para o Corinthians, talvez um ano mais emblemático, né, da história corintiana, né? Acho que depois de 77, 90, 2000, né? Podemos dizer assim que foi um ano que os corintianos nunca esquecem, né? Enfim. E foi um título histórico, um time que se não era um time brilhante tecnicamente, né? Era um time muito aguerrido, muito bem armado taticamente, muito, né, muito vigor físico e tal. E aí 2012 tá marcado para a história do Corinthians, né. Enfim, agora eu vou falar do time que foi campeão, né. A gente tem que falar, né, desse time do Mundial, né, que mudou algumas poucas peças e tal. Enfim, no gol foi Cássio, né. A defesa jogou com Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos. O meio campo era 3 agora, né? Não era mais 4, né? Era Ralf, Paulinho e Danilo, né? No ataque o Emerson Sheik, né? Depois entrou o Wallace, o zagueiro. O Jorge Henrique, né? Sempre voluntarioso, né? E o Paulo Guerreiro, né? O herói do título, né? E nos minutos finais entrou o Juan Martínez, né? Aquele lá que eu falei. E o Tite, né? Claro, né? O Adenor, né? Que fez talvez o seu melhor trabalho, né? Em 2012, levando o Corinthians a esses títulos históricos, né? Bom, enfim, agora a gente vai encerrar o vídeo, tá? Vocês vão ver aí o gol do título e tal, e espero que a FIFA não fique com frescura no rabo, né, de querer retirar o vídeo, mas se não tiver como postar, vou colocar fotos da final aí, pelo menos, né? Aí, se não tiver como pôr o vídeo da final, porque a FIFA tem essa chatice de direitos autorais, tá? Se ela não fica esperneando, vocês vão ver aí o vídeo do gol do título do Corinthians, tá? Enfim. E aí o vídeo vai se encerrar, beleza? E é isso, tá? Espero que tenham gostado. Comenta, deixa o like, compartilha e falou. De cabeça, olha a chance, olha a chance, olha a chance agora. Danilo limpou, pé direito, bateu. O toque de cabeça, olha o gol, 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 olha o gol. Gol! É que tira essa, vai que é sua, Cássio, vai que é sua, Cássio. A bola passou, bateu na trave! Acabou!
taça. Ergueu. Faça a festa, torcedor do Corinthians.